Olá, começa agora mais um programa A CIP em Ação. O Complexo Swift foi palco da 4ª edição do Seminário A CIP de Liderança, um dos maiores eventos de capacitação empresarial do interior do estado, que reúne palestrantes de renome nacional para falar sobre política e economia. No programa de hoje você vai conferir trechos dos principais tópicos abordados por cada um deles. E a primeira palestrante que falou aos mais de 600 empresários que lotaram o Teatro Municipal Paulo Moura foi a psicóloga e também diretora para recursos humanos da CIP, Daniela Brandi, que falou sobre psicologia organizacional e o seu papel na revigoração do país. Você confere agora trechos da entrevista exclusiva que a reportagem fez com ela. Se a gente tiver claro que a psicologia organizacional ela tem uma finalidade de cuidar do trabalho e não ser aconselhamento, não ser assistencialismo, a gente consegue, através de organização, de capacitação, de estruturação do ambiente de trabalho, promover essa qualidade de vida. Fundante é alicerce. Fundante é o que dá de fato a estrutura. Então, se a gente cuida da fundação e para cada estrutura temos que construir uma fundação ou um alicerce diferente, tudo que vem em cima disso se sustenta. É simples assim. Primeiro a gente coloca o que é fundante, o que é alicerçante, o que é estruturante e em seguida a gente coloca as outras coisas. Por exemplo, quando eu falo de forma lúdica, não brigar com o carteiro. Nós não precisamos ter desgaste com quem traz a notícia, com quem finaliza um processo. Ele nunca falha por conta de um ponto, é uma sequência de pontos. Não brigar com o carteiro ao invés de discutir com quem está com a situação na mão, fazer o processo de retomar e ver aonde foi que a coisa se perdeu. Dentre os fundantes, eu entendo que todos são essenciais, mas se for para eu eleger um, com certeza é musculatura e envergadura. A gente precisa reconhecer qual é a envergadura que a empresa tem, qual é a estrutura que ela tem para ir dar musculatura para ela. Eu acho que não generalizar é não tomar as coisas de forma homogênea, é poder entender essa diferença e as nuances do que vão acontecendo, poder entender que duro com duro não faz muro, é entender que no processo a rigidez atrapalha, mas tem que ter firmeza, tem que ter clareza do caminho que tem que percorrer e que a desorganização não pode ser tolerada em hipótese alguma. A outra questão é a empresa, é a história do dono. Os funcionários e a equipe estão lá para respeitar essa história e para fazer valer essa história e para poder enriquecer a história e não para modificá-la de forma a dar a sua história na história do dono. E é sempre muito importante saber que se o dono entrou na operação, ele se tornou o funcionário mais caro da empresa dele. Outro ponto de agora em diante é poder olhar e dizer de agora em diante. É poder colocar um divisor. Tudo que a gente fez nessa perda de vigor, nessa situação de anestesia, tem que colocar um limite nisso e falar, e de agora em diante? O que eu estou fazendo com a minha vida profissional, o que eu estou fazendo com a minha carreira profissional, da onde eu pego esse fio da meada, porque eu preciso retomar. Por fim, tomar posse das percepções, do olhar,
dessa experiência profissional que todos nós temos. E depois da gente aprender um pouco mais sobre as relações empregador e colaborador, foi a vez da gente entender sobre o cenário macroeconômico do país com dois economistas de peso, Denise Barbosa e Antônio Corrêa de Lacerda, que aliás foi ele que conversou com a nossa reportagem e deixou alguns pontos importantes para você, empresário. Nós estamos saindo da maior crise da nossa história, né? Ou pelo menos da crise mais recente, né? 2015, 2016. 2017 já apresentou um pequeno crescimento, mas mesmo assim, mesmo com o crescimento previsto desse ano, que deve passar de 2,5%, 2018, ainda estamos longe do que já atingimos em 2014, né? Então, a economia começa a se recuperar, mas o desemprego ainda é muito elevado, né? São 12 milhões e meio de pessoas desempregadas. Por isso é que essa recuperação é muito lenta, né? E também o investimento, que ao longo dos últimos anos caiu 30%, né? Então, tanto em infraestrutura como novas empresas, isso também é o último item a responder, porque a economia primeiro precisa mostrar algum sinal de recuperação da demanda para aí as empresas efetivamente ampliarem as suas atividades. Desejável, certamente, porque o potencial de crescimento para um país como o Brasil certamente é muito maior do que o desempenho que vamos ter em 2018, né? Ou tivemos em 2017. Agora, o importante é que o sinal se inverteu, o Brasil voltou a crescer, né? E para sustentar esse crescimento, tem uma série de alterações que você precisa fazer na política econômica, né? E que será o desafio principal do próximo governo, né, a partir de 2019. Lembrando que, no debate eleitoral desse ano, vários desses pontos deveriam fazer parte da pauta, né? Embora não há nenhuma segurança que isso venha a ocorrer, porque, evidentemente, o comportamento político eleitoral responde mais ao calor do momento, né? Então, temas como segurança, temas como o aspecto social, que são igualmente relevantes, tende a ter uma dimensão talvez igual ou até maior do que as questões macroeconômicas puras. O Brasil é um país campeão nessa área, né? Ele tem vantagens comparativas, que a gente chama, muito significativas. Então, por exemplo, você tem o clima favorável, a área, a extensão territorial, né? Você tem atividades econômicas que são extremamente favoráveis, né, e positivas para o desempenho da economia. Qual que é o grande desafio do Brasil? É transformar esse potencial natural que nós temos, de geração de produtos primários, seja a mineração, seja no agronegócio, seja na fabricação de carnes, em valor agregado. Eu vou dar um exemplo banal. Nós somos o maior produtor e exportador de café do mundo, mas somos importadores de café processado, né? E qual que agrega mais valor? Qual que é mais valorizado pelo consumidor? É o café processado, é o café em cápsulas, né? Então, é um exemplo banal daquilo que a gente pode transformar e agregar valor e não se, vamos dizer, acomodar, né, na fabricação de produtos primários. A política cambial, historicamente, no desempenho dos países, é um instrumento para você favorecer a produção e a exportação, né? E no Brasil, ao longo dos vários governos que a gente teve, isso foi unânime, né, para a maioria dos governos, a taxa de câmbio é usada como instrumento auxiliar de combate à inflação. Então, além da política monetária, que é crédito e Selic, o Banco Central acaba usando a valorização artificial do real, ou seja, o dólar barato, como uma forma de combater artificialmente a inflação. Por que é artificial? Porque isso não é sustentável, né? Você cria um resultado de curto prazo, mas você vai prejudicar a produção, né? Porque ela será substituída pela importação.
E a exportação perde competitividade. Então, isso afeta negativamente emprego, renda, arrecadação tributária, né? E esse é um equívoco que vem sendo cometido há pelo menos 30 anos no Brasil, né, pelos vários governos, e é uma tentação. Toda vez que há uma pressão inflacionária, o Banco Central tende a valorizar o real, ou seja, deixar o dólar artificialmente barato para ajudar no combate à inflação de curto prazo, porque essa inflação vai voltar em algum momento quando é feita a correção. Em vários momentos a gente teve desvalorização do real muito significativa, porque a coisa não se sustenta ao longo do tempo. E nós somos um dos maiores produtores de grãos do mundo, por exemplo, maiores produtores de carne, somos imbatíveis nisso. No entanto, o escoamento dessa produção, como basicamente depende hoje de rodovias, que em muitos casos têm péssima qualidade, torna o produto muito caro, né, e gera um desperdício muito grande, né, porque é difícil trazer das centrais de produção até os portos, por via rodoviária, toda essa produção. Então, você precisa pensar num plano de infraestrutura integrada, agregando e interligando ferrovias, hidrovias, para facilitar o escoamento dessa produção, que é muito boa, quer dizer, que tem um nível de competitividade da porteira para dentro das fazendas, das áreas de produção, muito significativas. O papo tá bom, né? Mas não sai daí que a entrevista continua no próximo bloco. A gente volta rapidinho. E de olho no futuro, foi a vez de falar sobre inovação disruptiva com o mestre Luiz Rasquilha. Ele também deu algumas dicas importantes para você que está nos assistindo. Confira. A gente hoje vive um momento de transformação grande no mundo. Não é econômico, não é político, não é social, é mundo. É uma coisa que a gente chama de mega tendência. A grande transformação do mundo, ela está meio que mapeada pela quarta revolução industrial, que de fato é a chegada de muita tecnologia que tem o poder de fazer disrupção às nossas vidas. O que isso significa? A regra de jogo muda. Ou seja, a regra da forma como eu funciono, a forma como a minha fábrica funciona, como eu compro, como eu vendo, toda a minha vida hoje é influenciada pela disrupção que a tecnologia nos trouxe. O caso mais clássico e mais normal de trabalhar é o quanto os smartphones mudaram a nossa vida nos últimos 10 anos. O quanto nós estamos conectados em rede social, em aplicativos de conversação. Isso é uma disrupção. Hoje é meio que estranho fazer, mas se é uma disrupção, foi lá em 2007, quando a Apple apresentou o seu primeiro iPhone, depois seguida pela LG, pela Samsung e por aí vai, você teve uma disrupção no comportamento das pessoas. A questão é que essa disrupção hoje não é apenas o iPhone, é um conjunto de coisas que vai de inteligência artificial, a Big Data, robôs automatizados, robótica, indústria 4.0 e um conjunto de coisas que ainda estão no território da complexidade, porque ainda muita gente fala disso, mas pouca gente utiliza isso. Por uma questão de desconhecimento, é tudo muito novo, e também por uma questão de acesso, por preço ou por funcionalidade, acesso a.
O ponto que para mim é mais importante é que a maioria das pessoas que não estão ou olhando para isso ou usando isso é por uma barreira muito mais cultural e mental do que provavelmente técnica. Ou seja, mas eu não consigo, eu não tenho dinheiro, não sou uma empresa com tamanho para comprar uma solução de Big Data. Custa $100 por ano uma assinatura de um software que te resolve isso. Então não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a cabeça. A gente é muito, enquanto inova, a gente defende muito a questão comportamental e a mudança de cultura, a mudança de cabeça. Não adianta falar em disrupção, a inovação disruptiva, sem você primeiro se preparar para saber o que é isso e o que eu posso fazer com isso. O Brasil teve um estudo publicado recentemente, um estudo global do World Economic Forum, que olhou para todos os países, e o Brasil foi classificado, uma coisa que eu achei maravilhosa, inovador e ineficiente. O que isso significa? Ele pensa, ele cria, mas ele não faz. E não faz, muitas vezes, por algumas barreiras legais, jurídicas, governamentais, ou ele não faz, às vezes, por baixa autoestima. Eu sou muito mais adepto da segunda. O brasileiro acha que aqui é tudo ruim e o que é bom é que vem de fora. E não é verdade. Tem muita coisa boa aqui. Então, muitas vezes, essa ineficiência já parte do pressuposto do brasileiro dizer, mas eu tive a ideia, mas não vai dar certo, mas ninguém quer fazer, mas não é possível, mas não tem incentivo, mas o juro é alto. Então, já imediatamente cria um monte de barreiras que bloqueiam a capacidade de implementar as ideias. Nós temos muitas iniciativas boas no Brasil, de startups, a coworks, a aceleradoras, a movimentos público-privados pelo Brasil inteiro, cidades mais empreendedoras, cidades mais inovadoras, e a gente vê que isso é o sinal de que a energia está boa nesse quesito. Apesar de todos os problemas que a gente encontra, de burocracia, de juro alto, de inflação, um monte de coisa, apesar de tudo isso, somos uma das economias mais fortes do mundo e temos uma capacidade, enquanto Brasil, de improviso. As pessoas falam do jeitinho brasileiro da forma negativa. Também existe, mas o improviso e o jeitinho brasileiro da forma positiva é uma coisa muito legal nos latinos, o brasileiro obviamente é um deles, que ele consegue dar a volta na situação muito rápido. A gente olhar para os números mais uma vez, a Europa está em crise há 10 anos. A Europa vai para o 11º momento de crise, alguns países crise profunda. O Brasil viveu uma crise profunda, viveu uma grande crise em 2014, 2015, 2016, e já temos os sinais todos de que estamos saindo dela. Então, em 2 anos, a gente conseguiu dar uma volta. Se isso é possível enquanto país, significa que cada um de nós está fazendo melhor ou pior o seu trabalho. Então, eu defendo que temos um Brasil inovador, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista criativo, mas ainda temos algumas barreiras muito culturais e algumas comportamentais para a implementação de coisas, achando que o que vem de fora é que é bom e o que fazemos aqui é tudo ruim. E não é verdade. A perenidade das empresas, e se a gente olhar os números dos anos 80, uma empresa durava, em média, 60 anos, e agora, em 2015, 2016, dura, em média, 5 anos, como você acabou de falar. Isso tem 2 razões. A primeira é a velocidade do mundo. A coisa anda muito mais rápida, tudo, o mundo gira mais rápido. A percepção é que os anos passam mais rápido. E, portanto, é natural que no mundo mais conectado, de maior tecnologia, maior disponibilidade tecnológica de conteúdo, de informação e conhecimento, as empresas se tornem obsoletas mais rapidamente se não se adaptarem. Ou seja, era comum, lá nos anos 80, eu criar um produto, ou um serviço, ou o que fosse, e esse serviço durar durante 20 anos sem grandes alterações. Um concorrente aqui, mas não era nada dramático. Hoje você lança uma coisa, semana que vem é um cara que lançou uma coisa melhor e mais barata. E essa dinâmica acelera o mundo. Então essa é a primeira razão, o mundo está mais rápido. O segundo ponto é que muitas vezes as empresas ainda têm aquele mindset do século XX. O mindset do mas sempre foi assim, se sempre deu certo. Se já o meu pai fazia assim, ou o meu avô fazia essa empresa familiar é muito isso, por que eu vou mudar? Eu defendo muito nas minhas palestras, nas minhas apresentações, que as empresas estão deixando os novos entrantes mudarem a regra do jogo. Ou seja, eu uma empresa estabelecida no mercado, tenho X anos, 20 anos, 30 anos, eu reajo, sou muito mais reativo quando entra um cara novo, caso clássico, táxi Uber, esse é o caso clássico, e menos proativo de antecipar o que está acontecendo. Se há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era difícil antecipar o que estava acontecendo, hoje não é. Porque hoje, com metodologias de mapeamento de futuro, análise de tendências, prospectiva e foresight, são os nomes técnicos, os nomes chiques técnicos, você consegue saber com muita exatidão o que vai acontecer. A discussão é, eu quero ou não quero
fazer alguma coisa para mudar, porque mudar dói. A mudança, o inovador e o empreendedor terminam em dor. E o gestor, por simpatia, também vai lá parar. Então, a gente está num momento de desafio, é um momento que as empresas, durante muitos anos, olharam muito para o lado e para trás e pouco para frente. E hoje, o fato de você ter feito coisas no teu passado, nada te garante que você vai continuar tendo sucesso para frente. O sucesso de uma empresa está muito mais ligado à sua capacidade de fazer renúncias do que de fazer apostas. Ou seja, eu tenho tanta coisa que eu posso fazer, tenho tanta oportunidade aí na frente, porque nunca na história da humanidade houve tanta oportunidade de negócio como agora. Nunca houve tanta. A questão é, como há tanta coisa, eu fico quase soterrado por tanta coisa que eu deveria fazer. As empresas têm muitas iniciativas e poucas acabativas. Então é normal abrirem 3, 4, 5, 6 linhas de ataque, 6 frentes de atuação, depois não consegue fechar nenhuma porque falta gente, falta tempo, falta dinheiro. Então, a palavra-chave é foco. A inovação, ela é muito mais hoje uma cultura do que uma ferramenta. As empresas, muita gente fala, mas eu tenho um processo, eu tenho um funil de inovação, eu tenho um software de inovação. Ok, mas essa é a fase 2. A fase 1 é o quanto você quer criar coisas novas. Inovação significa ideias novas em ação. É a nossa definição desde sempre. Inovação não é tecnologia. Estamos na onda da tecnologia, mas não significa que daqui a 10 anos a tecnologia continua a ser essa onda. Vem aí a onda da sustentabilidade. O que significa que a inovação, o fato de ter o último software, o melhor servidor ou o smartphone de última geração, não significa que eu sou inovador. Ou ter grandes recursos financeiros. Quantas empresas no mundo têm milhões de orçamento e a inovação delas é uma desgraça? A inovação é uma atitude e ela é transversal na companhia, do presidente ao estagiário, de olhar para o meu sistema, o meu ecossistema, onde eu estou inserido e encontrar as mudanças e as oportunidades que me permitam aproveitar as oportunidades que chegam aí ou evitar as ameaças. Uma coisa que nós defendemos muito, e 10 anos fazendo isso um pouco pelo mundo, a inovação não é democrática. O que isso significa? Ela tem que ser comprada pelo top management, lá em cima, e enfiada com ela abaixo na companhia. Não adianta eu pegar alguém no nível intermediário da empresa, que diz, puta, vamos ser inovadores, mas se ele não tem respaldo lá em cima, em quem manda, no dono, no acionista, no board, não vai passar nada, porque a inovação é uma mudança ao status quo que você tem hoje. E quando as pessoas são muito resistentes à mudança, ou aquilo vem de cima, ou a dificuldade de fazer subir é muito grande. A gente defende, pessoal, a inovação não é democrática. Ela é enfiada goela abaixo, é essa a expressão que é dura, porque se não for assim, ela não vai passar de uma gaveta, de um relatório, de um workshop. Agora, também não podemos achar que a inovação é a solução para tudo. É uma ferramenta, é uma atitude, é uma metodologia, é um movimento que eu acredito profundamente que é o único que vai garantir perenidade, sobrevivência e sucesso às empresas no futuro, porque é a capacidade de se adaptar ao ecossistema e criar coisas para manter o ecossistema ativo, mas não é a única. Precisamos de pessoas, precisamos de ferramentas, de recurso, de liderança, um conjunto de coisas que fazem uma empresa. Mas a inovação é hoje, eu diria, tão importante como você ter RH estratégico para gerenciar a cultura de empresa, pessoas, valores, o que for, ou área financeira. Empresa sem inovação estratégica, inovação de cabeça, de cultura, de processo, não vão durar mais 10 anos. O modelo de educação vigente no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo, é um modelo que foi criado na segunda Revolução Industrial, que era o quê? Rotina, processo. Eu tenho que ensinar pessoas a fazer. E, portanto, é comum a gente viver modelos de educação em que a gente aprende um monte de coisa técnica. E hoje está provado, aliás, a gente vê que as pessoas são contratadas por competência técnica e demitidas por falta de competência comportamental. Porque não adianta você dominar toda a informação de um tema se você não souber se relacionar com o meio para levar esse tema adiante. Tudo que for função puramente operacional de execução tende a ser substituída por uma máquina. Tudo. De indústria a serviço. Eu sou uma pessoa que executa das 8 às 8, eu tendo a ser substituído por uma máquina que é mais barata, trabalha mais e acerta mais. O que sobra? A questão criativa, a questão inovadora, a questão do intelecto. O cérebro é a ferramenta mais complexa do mundo e é aquela que consegue suplantar as máquinas. Porque o que a máquina faz? Rotina e operações é muito rápido. Eu não consigo andar tão rápido como uma máquina, mas eu consigo ter uma capacidade de criatividade, de criar coisas que a máquina ainda não tem. Então, se eu criar e botar a máquina para executar, é a forma perfeita.
E o profissional do futuro é aquele que vai conseguir equilibrar as duas partes. Nem só criatividade desorganizada, nem só equação matemática estruturada. Tem que ser um mix dos dois para fazer sentido. Nosso programa vai para um breve intervalo, você não sai daí que a gente volta rapidinho. O programa CIP em Ação dessa semana fica por aqui. Se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, palestras e treinamentos, é só entrar no nosso site acipRioPreto.com.br e também seguir a gente nas redes sociais ACIP Rio Preto. A gente se vê na próxima semana. Até lá!